Como discutir a discriminação nas relações de trabalho à luz da legislação vigente? Várias são as situações do meio ambiente de trabalho. Quem está conosco para esclarecer o assunto é a Procuradora do Trabalho, Isabel Cristina Batista Queiroz Ramos, que é coordenadora regional da promoção da igualdade e eliminação da discriminação no mundo do trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Procuradora Isabel Cristina, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa de trabalho do TRT do Rio Grande do Norte. Obrigada. Isabel, quais são, nas verdades, as formas de discriminação mais recorrentes nas relações de trabalho e o que o Ministério Público do Trabalho tem feito para combater, né, esse mal que é sempre recorrente no ambiente de trabalho? Bom, o seguinte, no ambiente de trabalho, infelizmente, ainda se tem muitos casos de discriminação. Você tem, por exemplo, casos de discriminação da pessoa com deficiência, que hoje ainda sofre muita discriminação, a mulher, o afrodescendente, a pessoa com HIV, o trabalhador com HIV ou doente de AIDS também sofre. E tem também a discriminação hoje em dia muito recorrente, é o assédio moral, e aquele trabalhador ou delegado sindical que luta por seus direitos, que vai buscar, que entra com ações, que denuncia, ele também tem sofrido discriminação no ambiente de trabalho. Aí no Ministério Público do Trabalho, nós atuamos em muitas atividades promocionais, tentando prevenir certos tipos de discriminação, como por exemplo as reuniões do Fórum Pró-Inclusão, onde vários parceiros sociais, vários órgãos, entidades do Estado e do município discutem situações de discriminação e como resolvê-las. Também temos a nossa atividade dos inquéritos, as ações civis públicas. No ano de 2013, por exemplo, foram instaurados quase 300 inquéritos envolvendo o tema discriminação. Uma quantidade significativa, né? É. Então, Isabel, que associação nós podemos fazer entre discriminação e assédio moral, né? Quando e de que formas a discriminação pode ser também considerada assédio moral, né? Sim, o assédio moral normalmente tem um fundo discriminatório, porque quando você humilha alguém, quando você diminui alguém no ambiente de trabalho, é porque você não está aceitando a diferença daquela pessoa, não está dando à pessoa o direito a ser diferente, ou seja, o direito a ser mais lento, o direito a ser de um grupo vulnerável, como por exemplo as mulheres, os afrodescendentes, não está dando a essa pessoa o direito a desenvolver seus potenciais. Portanto, você também está discriminando essa pessoa. Então, tem muita relação do assédio moral com a discriminação. E sempre que você é humilhado porque estão lhe apelidando de alguma coisa, estão desrespeitando o seu momento gravídico, por exemplo, se for mulher, você pode estar sofrendo também o assédio moral junto com a discriminação. Muito bem. Neste ano, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação aqui na Justiça do Trabalho contra o Banco Itaú, que foi condenado ao pagamento de 5 milhões por dano moral coletivo. Uma das irregularidades que motivou a ação foi exatamente a discriminação sofrida por empregados que foram afastados para tratamento de saúde. De que forma se configura esse tipo de discriminação? Nós já tivemos, eu acho que esse já é o segundo caso aqui no Ministério Público, que são situações do empregado que adquire alguma doença profissional ou sofre algum acidente de trabalho dentro da empresa mesmo. Aí ele sai para reabilitação pelo INSS. Quando ele retorna, ele não raro retorna com sequelas, com movimentos mais lentos, com algum problema de saúde mental. E a empresa começa a ser intolerante com aquele trabalhador, coloca ele, por exemplo, afastado dos outros, num local isolado, começa a dizer que ele não tem direito a entrar na internet, que ele não tem direito a isso, fazendo diferenças para que aquele trabalhador comece a se sentir mal e peça demissão. Esse é o grande intuito, na verdade, da empresa, é esse, que ele se afaste porque a empresa não quer mais aquela pessoa adoecida e que, normalmente, onde ele adoeceu foi dentro da empresa, com o trabalho da empresa. Então, é isso que vem acontecendo com pessoas que têm Lerdort, por exemplo, que adquiriram Lerdort no ambiente de trabalho, pessoas que sofrem de depressão, que têm algum problema mental, assim, em função da pressão no trabalho, em função das jornadas excessivas. Quando retornam para ser discriminados. Esses são exatamente os sintomas que são identificados quando o trabalhador sofre discriminação no trabalho? Tem muitos sintomas assim. O trabalhador começa a perder produtividade, o trabalhador fica desestimulado,
Começa a adoecer mesmo, doenças de saúde, começa a ter depressão, às vezes chega até ao suicídio, como no caso dos bancários, né? Que já tem um estudo que pelo menos 20 bancários se suicidam por dia, em função das pressões no ambiente de trabalho. São estatísticas alarmantes, né, até? São, é um estudo da UNB. Doutora, a quem cabe, num caso de discriminação no ambiente, uma ação na justiça, a quem cabe o ônus da prova, né? Bom, indícios já são suficientes para que o judiciário venha entendendo que há discriminação. Indício, porque normalmente, se provar cabalmente atos discriminatórios é muito difícil, porque você vai ter, com certeza, que gravar conversas, e nem sempre isso é autorizado. Você vai ter que ser muito perspicaz em obter testemunhos, e esses testemunhos às vezes não querem ir à justiça por medo de perder o emprego, medo de sofrer represálias. Então, o que acontece? Indícios já são suficientes. E a empresa vai ter que provar que aqueles indícios não são verdadeiros, que ela não discrimina. O que acaba sendo um ônus para a empresa muito maior do que para o trabalhador. Ou seja, a empresa que for acusada de discriminação dentro do ambiente de trabalho com relação aos seus empregados, ela que tem que provar que não discriminou, que não cometeu o ato que atente contra o trabalhador. É isso, mas primeiro ele vai ter que ter indícios, né? Indícios fortes. Não pode o trabalhador só falar que foi discriminado. Ele vai ter que ter algum elemento de prova, ainda que seja indiciária, para que se pense, que se presuma que houve discriminação. Na verdade, ele tem que ter... Quais são normalmente esses recursos ou estratégias de quem entra com a ação na justiça contra uma empresa por sofrer discriminação? Quais são, na verdade, esses mecanismos que ele usa para provar que realmente foi discriminado? Bom, ele vai ter que estar se preparando, desde o momento que ele perceber que ele está sofrendo a discriminação, ele tem que montar uma estratégia contra o empregador ou contra o empregado que está humilhando, que está maltratando ele no ambiente de trabalho. Então, ele tem que fazer o quê? Procurar sempre que conversar com essa pessoa, conversar no meio das outras, para que haja testemunhas do que está acontecendo. Se tiver algum bilhete, algum documento, algum e-mail que foi passado para ele, que ele veja que está sendo excluído, que está sendo discriminado, ele guarda esses documentos. Tudo que ele verificar que está sendo... o elemento usado pelo empregador para discriminá-lo, é importante que ele guarde, que ele junte tudo aquilo, fotos, gravações também, tudo ele tem que ir guardando para que ele tenha esses indícios. Muito bem, doutora Isabel, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós retornamos com Justiça e Trabalho.